Irmãos, a salvação não é obra humana. Seria muito justo, né? Se a gente conseguisse pagar pela nossa própria forma. Você poderia dizer assim, não, eu sou uma pessoa independente, eu sou uma pessoa autossuficiente e eu quero aqui saber quanto é a salvação para que eu possa pagar, porque eu sou desses. Eu não gosto de dever favor para ninguém, né? Não sei se tem alguém aqui dos irmãos, das irmãs, que tem esse pensamento, né? Não gosto de pedir favor porque não quero ficar aí devendo. Mas a salvação, ela não tem um preço que possa ser pago. Porque se fôssemos colocar um preço monetário, um preço em dinheiro, os homens mais ricos do mundo pagariam, as mulheres mais ricas do mundo pagariam. Pega lá a lista da Forbes, as 50 pessoas mais ricas do mundo, e você saberia que elas estariam com a sua salvação garantida, independente da vida que levam. Imagine um Elon Musk já com a salvação garantida, porque é o homem mais rico do mundo. Será que seria correto mesmo, né? Pelo dinheiro? Aí você diz, tá bom, não pastor, não é pelo dinheiro, então vamos fazer aí uma Olimpíadas de quem tem o melhor corpo, quem é mais rápido, quem é mais forte, quem tem mais resistência. E aí bastaria você pegar os melhores atletas, principalmente os mais jovens. Eles conseguiriam, né? Esses dias estava vendo um vídeo de triatlon e mostrando para minha filha o que é um triatlon, né? O Iron Man. E você nada não sei quantos quilômetros e corre não sei quantos quilômetros, pega a bicicleta não sei quantos quilômetros. Eu nos primeiros 100 metros de natação já estaria desclassificado, né? Eu não sei nem se alguém aí arriscaria. Mas aí os idosos, os que têm limitação, né, física, tá de cadeira de rodas e por aí vai, nenhum desses seriam salvos. Então vamos medir aí por quem fala melhor a sua língua, e por aí vai, irmãos, todas as métricas. Vamos fazer uma universidade, né? Vamos fazer igual a prova Gaokao lá da China, para entrar na universidade. Não sei se os irmãos já viram, né? O quanto estuda, o Enem do Brasil. Qual seria a métrica para que alguém ganhe a salvação? Então nós vamos ver que não tem como colocar uma métrica humana, porque ela não seria justa. E aí, irmãos, muitas vezes vem o peso da religião de dizer assim, eu tenho as chaves da salvação. Alguns literalmente fazem chaves e vendem terreno no céu, né? Começou com a igreja, né, a igreja mais numerosa, lá no século XV, século XVI, vendendo indulgências e por aí vai. E hoje a igreja neopentecostal vendendo terreno no céu e por aí vai. A religião vem e diz assim, não, eu sou a porta pela qual você deve entrar. Mas aí também não se torna justo. Por quê? Porque qual religião? Vai depender do país onde você nasce. Se você nascer no Japão, 99% de chance de você ser budista e shintoísta. Se você nascer na Índia, a maior chance de você ser hindu. Se você nascer num país árabe, maior chance de você ser muçulmano. E se você nascer num país cristão, como nós nascemos, não importa se é católico ou não, a maioria, então você será cristão. Mas aí a religião também vai querer colocar, sabe o quê? Um conjunto de normas, onde se você seguir, aparentemente seguir, você vai ser salvo. E aí começa uma medição também humana, para ver quem é que mostra mais ser salvo. Aí se você é budista, quanto mais jejum você fizer, quanto mais meditação você fizer, e aí você raspa a cabeça, sobe lá no alto da montanha e vira um asceta, aí, uau, esse é um grande monge budista e esse está com a salvação garantida. Se você for muçulmano, não, quanto mais a aparência você deixar e usar as roupas típicas, e quanto mais rígido você for com as leis do Alcorão,
olha, esse daí é um grande líder e ele será salvo. Ou então na nossa igreja, né, no nosso pentecostalismo, quanto mais língua estranha você falar, quanto mais roupa de crente você usar, né, bata, vestido, cabelo comprido, quanto mais você parecer ser, uau, esse daí está com a salvação garantida. Irmãos, quem é que pode medir se alguém é salvo ou não? A salvação não é obra humana. A salvação é pela graça no Senhor Jesus Cristo. Não vem de vós, não vem das obras, é dom, é presente de Deus. Aleluia. Eu não pagaria. Primeiro que eu não tenho dinheiro para isso. Eu não aguentaria na força física. Eu não teria aqui uma inteligência superior. Não teria nenhuma obra humana que eu pudesse fazer. Porque eu sou mediano. Eu não sou um Einstein. Eu acredito que a maioria aqui também se considera mediano. Nós somos a possibilidade do que podemos ser. Às vezes a gente maximiza as nossas possibilidades, às vezes a gente fica aquém, mas é o que a gente é, na família que a gente nasceu, nas condições biológicas que nascemos, nas condições herdadas, genéticas dos nossos pais, na condição social que o nosso pai e a nossa mãe já nos proporcionou, nascemos assim. E glória a Deus por isso. Eu não nasci numa família de bilionários nem de milionários, mas também não nasci numa família de extrema miséria e extrema pobreza. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Então, irmãos, é uma pergunta que sim, nós queremos fazer. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Lembra do jovem rico? O que eu faço para herdar a vida eterna? Na lição, ele vai dizer que existe uma descrição do nosso estado espiritual, né? A descrição que ele traz aqui, ele vai dizer que o homem, após o pecado original, encontra-se morto espiritualmente, incapaz de se aproximar de Deus por mérito próprio. Depois da queda, o ser humano, ele já nasce com a sua natureza corrompida. E a Bíblia vai dizer que é impossível que o homem chegue por ele mesmo, sozinho, a Deus. E é aí que os irmãos calvinistas, eles usam esse argumento para dizer que o homem não participa em nada na sua escolha para a salvação. O que nós discordamos veementemente. Porque apesar do homem ter e nascer com a sua natureza caída, ele sabe julgar entre certo e errado, entre o bom e o mal. Embora a inclinação pecaminosa seja para o mal, da carne. Mas a Bíblia diz que o Espírito almeja o que é Espírito. Desde uma criança, as crianças já se foram, então desde os menorzinhos aqui, dos juniores que estão aqui, embora a carne queira fazer o que é a inclinação do mal, na hora a consciência acusa. Se o meu pai vê o que eu estou fazendo, se minha mãe perceber, e pode ser criança, se você falar, olha, não pegue o chocolate até eu voltar, a criança ela dá uma olhadinha para o lado assim, ela não tem ninguém olhando. Por quê? Porque a consciência ainda busca algo soberano. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E é por isso que o homem já traz em si, no seu coração, como diz em Romanos, a lei moral. A lei já está escrita no seu coração. Agora, estar morto nos nossos pecados quer dizer que sozinhos nós não vamos conseguir. E é por isso que a obra que é feita no nosso coração, ela é feita através do Espírito Santo de Deus. Então, aqui o autor da carta aos Efésios, que é Paulo, ele começa falando, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, parece justo que Jesus tenha morrido por nós? Não é. Mas a Bíblia diz que ele não só morreu por nós, mas ele morreu por nós, estando nós mortos nas nossas ofensas e pecados. Quando ainda estávamos no curso deste mundo. Qual outra religião você conhece que Deus, o Deus soberano,
ele vem a esta terra, assume uma forma humana, e ele morre numa morte terrível, vergonhosa, para salvar a sua criatura. Não tem. O nosso julgamento humano é muito na base do mérito. A pessoa tem que merecer. Não, se ele merecer, aí eu faço tal coisa. Não é assim que a gente faz? Não, se merecer, aí nós podemos conversar. Mas primeiro, como dizem, meritocracia. Não estou dizendo que para uma coisa ou outra não tem que ter meritocracia. Primeiro você estuda para depois ter um diploma. Primeiro você trabalha para depois ter um salário. Mas a salvação, não tem como você trabalhar primeiro. Quando você nasceu, você já tinha a possibilidade da salvação. Jesus já tinha morrido por você na cruz do Calvário. Nesse aspecto, nós não podemos fazer nada por mérito próprio. Então só sobra a graça. A graça. Irmãos, isso nos liberta. Isso nos faz ter uma fé tranquila, suave, agradável a Deus. Porque sim, irmãos, tem crentes que ele vive uma fé pesada. Ele vive uma fé de obrigação. É uma prática onde ser crente para ele é um peso. E não é isso que Jesus quer trazer para a gente. Jesus não veio trazer um fardo pesado. Esses dias eu falei aqui, eu vou repetir. Tem crente que às vezes fala assim, porque ser crente é muito difícil. Ser crente é problemático. Esses dias eu ouvi algumas pessoas no Brasil falando assim, porque a gente sofre perseguição. Que perseguição a gente sofre? Que perseguição? Chama um irmão da Coreia do Norte para conversar e fala para ele que você sofre por ser crente, se você tiver coragem. Chama um irmão no Paquistão e diz para ele, não, porque ser crente no Japão é muito difícil. Ser crente no Brasil é muito difícil, a gente sofre. Que perseguição, o Estado é laico. Você tem liberdade religiosa, qualquer pessoa abre uma igreja se quiser, não precisa ser nem pastor, tem liberdade para isso, faz um CNPJ. O que mais tem é a igreja abrindo com todo tipo de nome, com todo tipo de crença, e vai dizer que tem perseguição? Não tem perseguição. Jesus viveu num tempo onde ele sofreu perseguição por ter uma interpretação diferente da Torá. Os próprios judeus perseguiram Jesus, e algumas pessoas não gostam que a gente fale assim, eles preferem dizer os fariseus perseguiam Jesus, para diferenciar do povo, porque o povo ouvia, o povo via os milagres, o povo tinha curiosidade de ouvir Jesus. Então, a religião judaica, na sua liderança, perseguiu Jesus, e ali sim era perseguição para valer. Levaram Jesus por alto de uma montanha para jogar ele lá de cima, ele não era a hora dele, ele saiu de lá, escapou de lá. Jesus fazia milagres e dizia, olha, não conte para ninguém. Hoje em dia, se acontece um milagre, a gente põe no Facebook, e pode pôr, liberdade. Os discípulos que vieram depois de Jesus foram açoitados, foram presos, apedrejados. Paulo foi jogado meio morto, deram ele como morto de tanto que ele sofreu naquele apedrejamento. Levou quarentena nas costas, açoite em público. Isso sim é perseguição. E quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Então nós nascemos numa graça, num favor imerecido. Quando estávamos mortos nos nossos pecados, Deus já permitiu que a salvação estivesse disponível para nós. E nós, irmãos, só temos que receber esta graça maravilhosa de Jesus e não viver uma fé, uma religião por obrigação, mas viver de forma prazerosa, agradável, porque é bom servir ao Senhor. É melhor não pecar do que pecar. É melhor não ceder à tentação do que ceder à tentação, porque as consequências são más. Entre passar o sinal vermelho e parar no sinal vermelho, é melhor parar no sinal vermelho. E se tirarem o sinal vermelho, eu vou parar para olhar no tomaré. E se não tiver tomaré, eu vou dar uma olhada nas circunstâncias.
Está vindo o carro, não está vindo o carro. O cuidado é o espírito da lei. E não é a obrigação, não. Não é obrigação. Não pecar não é porque eu não posso. É porque eu não quero. São coisas diferentes. Então, a graça, ela vem no momento onde nós estávamos mortos nos nossos pecados. No segundo tópico vai dizer, mortos em ofensas e pecados. O que quer dizer morto? Ele quer dizer aí que indica uma incapacidade espiritual, inabilidade para fazer o bem que agrada a Deus. E o autor da revista coloca aqui na lição que isso é uma metáfora, é uma figura. Não quer dizer que você morreu de fato. Mas um morto, ele não reage. O morto, ele não sente. Você pode tocar o morto, que ele não sente. No máximo tem, logo depois que morre, espasmos, né? Está morto, mas o que acontece ali nos nervos da pessoa faz com que o corpo faça alguns movimentos. Estava ouvindo esses dias uma pessoa falando que trabalhava com isso e perguntaram para ela, qual foi assim, o maior susto que você já levou preparando o corpo ali da pessoa morta? E ela disse, de se levantar e sentar. Então, não é porque se mexe que está vivo. Tem gente que já está no automático. Ah, é para levantar a mão? Ah, é para orar? Ah, é bênção apostólica? Ah, eu aí no 36? Da linda pátria estou. Já está tudo no automático. Não quer dizer que está vivo, que está sentindo, que o Espírito Santo está fazendo arder o seu coração, que está louvando com alegria de fato, que está prestando atenção na pregação, mas só está no stand-by, só está no automático. O rosto está aqui, ouvindo. Às vezes está até piscando, assim, né? Mas a cabeça está pensando, não! Ah, vou ler a Bíblia, porque o Senhor é o nosso pastor. Não, não é automático, não é robótico, não é morto, não é meros espasmos, mas é algo vivo, real. Orar e orar com o coração, com a mente, com alegria. O apóstolo Paulo, quando ele está falando do dom de línguas, ele está dizendo assim, irmãos, eu falo mais línguas que os irmãos. Na igreja tem que ter ordem. É verdade, falar, profetizar. Mas ele diz assim, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Orar em línguas não é para mostrar para os outros que eu sou espiritual. Orar em línguas não é para mostrar que eu sou batizado com o Espírito Santo e agora eu já posso ser diácono. Orar em línguas é para o meu espírito orar bem. Porque eu quero estar bem com o meu Senhor. Eu quero louvar com o coração. Quero tocar um instrumento com o coração. Eu quero estar vivo naquilo que eu faço. Vocês estavam mortos, mas Ele vivificou vocês. E vocês estavam mortos nas ofensas e nos pecados. Quem aqui se converteu já em fase adulta, principalmente, sabe. Ou se não, você já conviveu com alguém que você vai conversar com ele lá no trabalho, vai conversar na escola, ele conta o pecado se alegrando. Ele fala, sabia que domingo eu fiz isso. E ele conta a maior das barbáries, coisas imorais, nojentas, horríveis. E ele fala isso dando risada, se alegrando. Essa pessoa está morta na sua ofensa. Essa pessoa está morta no seu pecado. É como você vê o porco comendo lavagem e ele não sente que está comendo lavagem. É como você vê o cachorro que come o próprio vômito e ele não sente que está comendo o próprio vômito. E aí ele diz assim, quer um pouquinho? Na escola tem isso, viu? No shogaku, no chugaku tem isso. No daigaku tem isso. Menina fala isso, menino fala isso. Sabia que nesse fim de semana isso? Meu pai não sabe. Faz você também. É o cachorro falando, come esse vômito aí também. Está morto, não tem paladar. E você diz, não. Eu não estou morto, eu estou vivo. Eu tenho paladar. Eu quero colocar coisa agradável aqui na minha boca. Eu quero me alimentar de coisa boa. Eu quero pensar em coisa boa. Eu quero que o meu espírito tenha coisas boas. Eu quero me alegrar
com coisas que vão fazer bem para minha alma. Não quero estar morto nas ofensas e pecados. Irmãos, tem gente que tem cada gosto que ou é obra do maligno, ou precisa de um atendimento psicológico ou psiquiátrico, ou, se não for nenhum desses, mas tem cada coisa que, no mundo, que são coisas horríveis. Então, a gente tem que saber que existe sim as trevas, o mal horrível mesmo, e que existe a luz e as coisas boas. E nós temos a liberdade de escolha. O Senhor nos dá do seu Espírito para termos liberdades de escolha. A graça significa favor imerecido. Vem do grego charis, e significa que é o favor divino concedido a quem não merece. É um dom gratuito. Quem aí se alegra por não ter que pagar pela salvação? Glória a Deus. Não é um imposto. Não é um imposto da prefeitura, não é um imposto do Estado, não é um imposto federal. É um dom gratuito. Não é algo que está na bolsa de valores, onde tem dia que valoriza e tem dia que desvaloriza. Não. É um dom gratuito. E ninguém vai poder cobrar de você. Lembrando que é um favor imerecido e é uma obra divina. A iniciativa e a execução da salvação vem exclusivamente de Deus. Amém? Partindo então para o segundo capítulo agora, ele vai falar de algumas soteriologias inadequadas na antiguidade. Agora, não só na antiguidade, mas por serem antigas, que está aqui colocando este nome, mas elas continuam até hoje. Existe a doutrina daqueles que acreditam na reencarnação. E a reencarnação, principalmente uma das mais antigas religiões que creem na reencarnação, é o hinduísmo, ou religiões védicas. E eles acreditam que todos os seres humanos estão presos a uma roda, chamada roda de Sansara. O que é essa roda de Sansara? Você vive esta vida e você vai ser julgado pelo seu karma. O que é o karma? Se você fizer uma obra boa, você vai receber algo bom. Se você fizer uma obra má, você vai receber algo mal. Fazendo aí uma média disso tudo, quando terminar a sua vida, você vai ter uma próxima reencarnação, onde você de novo vai viver aqui neste mundo, até que um dia você vai alcançar o moksha, onde você está livre da roda de Sansara. Muitas pessoas creem nisso até hoje, não só no hinduísmo, no budismo também é parecido. No Brasil tem as pessoas que creem, que são da religião espírita, do espiritismo, que também acreditam nessa roda, nesse ciclo de reencarnações. Mas, irmãos, a Bíblia não fala de reencarnações. Os hindus têm os seus escritos védicos, então é normal que possam crer assim. Os budistas têm os seus escritos budistas, então também é normal que se creia assim. E também, vamos colocar os espíritas kardecistas, que também têm os seus escritos, mas eles fazem uso da Bíblia. Eles pegam alguns versículos da Bíblia, eles tentam pegar alguns trechos, algumas partes ali e tentar colocar uma reencarnação. Mas a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala a ressurreição, como Lázaro, por exemplo, que ele morreu aqui na terra e ressuscitou, Jesus ressuscitou. No caso aqui seria voltou a viver, como a filha de Jairo. E ele viveu aqui, eles viveram por mais alguns anos e depois morreram de novo. Assim como nós. Um dia também morreremos. E a Bíblia diz, vindo depois disso o juízo. Sabe por que é importante a gente ter esta consciência de que não é um ciclo de reencarnações aqui na Terra? Porque aqui entra um problema da moral. Existe um debate na filosofia se
é necessário que haja Deus para que se tenha moral, ou, mesmo não havendo Deus, como dizem os ateus, que o ser humano por si só faria moral. Só que dentro desse debate, todos os filósofos ateus que defendem que não precisa de Deus para se ter a moral, estão falando de um momento onde já se passaram milhares de anos, o ser humano já vem com moral entre bem e mal desde a lei de Talião, que é o que a gente tem de mais antigo, dos sumérios, e hoje aqui no século XX, no século XVIII, século XIX, eles começam a dizer, não, Deus não existe. Ou como disse Nietzsche, Deus morreu, não precisa de Deus para que haja moral, porque o próprio ser humano é o seu próprio criador e o criador da moral. E aí ele chama isso de super-homem, traduzido em português como super-homem. Esse é o problema, porque daí você diz assim, eu vou pisar na bola aqui, eu vou errar, mas aí é só fazer uma média. Eu faço 10 boas ações e conscientemente eu vou lá e faço uma má ação, 2 más ações, porque na próxima reencarnação, na minha média, eu já vou estar um pouquinho melhor. Ou então, pior ainda, aquele que acredita que não exista nenhum tipo nem de reencarnação, nem de ressurreição. E aí você diz assim, o que te leva então a crer ou não que precise ter moral? Ele vai dizer, não, a única coisa que me freia é a lei. Fora a lei, se não tiver lei, eu vou fazer todo tipo de imoralidade que for possível. E aí a gente vê pessoas que vivem o hedonismo. O hedonismo. Isso aqui que eu quero fazer é crime? Não. Então vou fazer, dá prazer. E aí o que é que pode parar uma pessoa assim? E aí você vê pessoas, irmãos, eu estou falando assim com bastante cuidado, mas os irmãos adultos, mais maduros, vão entendendo. O que pode parar uma pessoa, ou um casal, ou uma família, que diz que estando dentro da lei é o que importa, e todo o resto você deve viver todo tipo de experiência, seja ela moral, imoral, bem-vinda, não bem-vinda. O que é que para uma pessoa assim? A lei, a convivência social daqueles que dizem, ei, esse tipo de amizade eu não quero não, com isso aqui não vou andar. Ou então a própria biologia, né? O próprio corpo pega doenças e por aí vai. A Bíblia, ela é clara em dizer, ao homem já está determinado a nascer e a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que nós fazemos, sendo lei ou não aqui da terra, existe uma lei soberana maior. Existe uma lei que, embora a lei aqui do Japão, porque a gente mora no Japão, me diga que é permitido fazer, existe uma lei moral que eu digo, eu não devo fazer, e eu não vou fazer, e eu não vou nem pagar para ver. Primeiro, porque eu rejeito o pecado, e segundo, porque na ressurreição haverá um julgamento onde todos vão prestar contas diante de Deus. Amém, irmãos? Continuando, aqui na revista vai colocar como galacionistas, mas eu coloquei como legalistas da lei de Moisés. O apóstolo Paulo, ele enfrenta na carta aos Gálatas os judaizantes, que eram aqueles que diziam assim, para ser salvo tem que fazer as obras da lei. E, infelizmente, tem crescido no Brasil, em algumas outras regiões, um tipo de judaísmo que quer unir Jesus como Messias, mas mantendo as leis. E eles dizem assim, você tem que cumprir as leis. Quais leis que eles estão falando? Primeiro, a circuncisão. Depois, guardar o Shabat. Guardar as cerimônias, as festas judaicas. E cumprir as leis dietéticas. E nas leis dietéticas, não só os judeus e judeus messiânicos, mas também os adventistas do sétimo dia. Esses dias atrás, conversava com alguém que é adventista, e eu dizia, e aí rapaz, vocês ainda estão ensinando
que se não comer esse tipo de alimento ainda influencia na salvação? E ele falou muito sério, porque ele não gostou do meu tom de brincadeira. E ele disse, sim, claro que sim. Se você comer carne de porco, se você comer frutos do mar e tudo que está escrito na lei de Moisés, você não vai ser salvo. Eu falei, então vai ser muito difícil um japonês ser salvo, porque a gente mora numa ilha, aqui não dá para criar carne de boi ou de ovelha para todo mundo, e aqui o país precisa, 120 e tantos milhões de japoneses precisam dos frutos do mar para sobreviver. Vai ficar difícil então, e não quis continuar o debate, porque não ia levar a lugar nenhum. Mas até hoje tem, irmãos. E sabe qual é o problema? Que se a gente que está aqui hoje, sentado, ou quem está assistindo online, se você encontrar alguém assim na sua fábrica, e ele começar a falar para você, abra a Bíblia no lugar tal, abra a Bíblia no lugar tal, abra a Bíblia no lugar tal, eu pergunto, você conseguiria defender a sua fé? Você saberia abrir a Bíblia e argumentar e dizer, não precisa fazer as obras da lei? Se não souber, então te convido, estude a palavra do Senhor, continue frequentando aos sábados, culto de doutrina nas quartas, e também tem seminário teológico. Continuando, depois disso vem os gnósticos, e os gnósticos, eles vão viver aqui um tipo de maniqueísmo. Eles ensinavam, negavam a encarnação de Jesus e a ressurreição de Jesus, e misturavam muito a filosofia grega de um ensinamento herético. E eles diziam que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Irmãos, tem crente que pensa assim, sabia? Tem crente que acha que Deus é o arqui-inimigo do diabo, na mesma altura. E eles lutam entre si para a salvação do ser humano. E aí tem crente que ele dá tanto poder para o diabo, tem crente que tudo que acontece ele diz que é o diabo. Cuidado aí, hein? O diabo está furioso, o inimigo está furioso. Irmão, não. Deus é soberano. E o diabo é uma criatura que só age dentro do que Deus permite. Não existe um dualismo onde bem e mal estão batalhando. Não. O inimigo, ele tenta, o inimigo lança suas setas, mas nunca ele pode fazer frente à vontade de Deus. Nunca. Jamais. Então, quando acontecer alguma coisa, pense assim, eu estou bem com o Senhor? Eu sou crente em Jesus, estou bem com o Senhor, estou bem com o Senhor, estou em comunhão com meu Deus, estou em comunhão com meu Deus. Está tudo bem? O diabo não tem brecha. O diabo não tem poder contra a vida do crente. Então os gnósticos, eles tinham um entendimento diferente do que era gnose, quer dizer conhecimento, tinha que ter um conhecimento muito espiritual. Às vezes tem gente que tem um linguajar muito místico. Os esotéricos que hoje em dia tem, outra coisa, YouTube, adolescentes, cuidado com o YouTube. Irmãos e irmãs, YouTube, hoje em dia tem podcast para tudo, a pessoa faz o corte, coloca lá, e está lá aquele minutinho assim, verdade que não te falaram. Pronto, aí você já gosta de um clickbait, né? Clickbait é tema chamativo para você clicar. Verdade que os pastores não te falam. E aí você vai ouvir, a pessoa está falando que veio do ET, que é do planeta tal, e dizendo que as pedras têm energia, que não sei o quê, e o alinhamento dos astros vai te dar sorte, que você é meio sagitariano, e vai. Sabia que nos tempos de Salomão, no esoterismo judaico, tem esoterismo no judaísmo também, e que tal, e aí vai, a verdade que não te falaram. E aí você diz, olha, tem uma verdade oculta. Não tem verdade oculta, irmão. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Aleluia.
Então a gente tem que ter cuidado, porque, né, às vezes o crente ele é muito simples, ele vai nesse caminho do esoterismo também. Só que é um esoterismo gospel, né? Aí não, tem que jogar sal para um lado, tem que fazer fogueira santa do outro, tem que se benzer tantas vezes, né? Então cuidado com isso. A verdade do Senhor na sua palavra nos liberta e nos dá vida. Indo, irmãos, já para o final, capítulo 3, vamos falar resumidamente. Aqui o autor da lição ele até traz sobre o islamismo, né, que na religião islâmica é muito baseado nessa questão do mérito. Ele cita aqui que no Alcorão, ele até cita algumas suratas, onde Alá, que é o Deus criador para os muçulmanos, ele ama o justo, mas ele não ama os transgressores. E isso se repete por muitas vezes, que ele ama o justo e não ama os transgressores. Mas também, né, vale ressaltar, que Alá é chamado de o misericordioso. Só que a Bíblia, ela é explícita em dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E que Deus amou a humanidade quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Vou repetir, eu já falei no começo, mas tem a ver com o assunto agora de novo. Deus não te ama porque você mereceu pelo seu mérito. Deus te ama de graça. Então, quando você encontrar, e se algum dia você conversar, temos aqui pessoas da Ásia que são muçulmanas. A Indonésia é o maior país muçulmano, é a Indonésia. E está aqui na Ásia. E nós convivemos com essas pessoas. Se você algum dia for conversar sobre religião, é bom você ter um pouquinho de base, né? Mas você vai ver, vai sentir. Eu tenho amigos bengaleses com os quais converso. E é sempre, né, visível esse senso de justiça. Né? Eles têm um senso de justiça muito forte. Você pegar, né, países que até hoje aplicam certas leis, né? Se roubar, corta a mão. Parece justo. Esses países fazem isso. Alguns países fazem isso, né? Baseados nessa lei. Antigamente, na lei de Moisés, também era uma lei muito rígida. Os países evoluíram. Quem sabe eles também, né, vão se ocidentalizando, também vivem. Mas, irmãos, e o que falar dos crentes que falam esse tipo de coisa até hoje? Bandido bom é bandido morto. Tem crente que fala isso. CPF cancelado. Tem crente que fala isso. -1 agora para roubar. Você é crente ou você é da lei de Moisés? Você é crente ou você é da lei de Mohamed? Você é crente ou você é da lei de Italião? Né? Então tem coisa que parece justo, mas não é. É só o seu ódio vazando pela sua boca ou pelos seus dedos quando você digita na rede social. Então tenhamos cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo. Interessante, né? Então, por último, ele vai falar aqui das Testemunhas de Jeová e dos Mormons, os quais atrelam a salvação a estar na sua própria religião. Né? Se você for testemunho de Jeová, aí você vai ser dos 144 mil, tem uma classe especial que vai para o céu, tem a classe dos mais ou menos, que a maioria vai ficar aqui na terra, aí os Mormons atrelam isso ao seu livro, ao seu profeta, e aqui só deixo a observação de que a salvação não é um bairrismo, não é a igreja certa, não é a Assembleia de Deus que salva, é o Deus que opera na Assembleia de Deus. Não é a Batista que salva, é o Deus que opera, é o Deus que opera em você, pela graça e pela misericórdia. Não é o nome de organização e nem um profeta especial, seja Joseph Smith, seja Charles Tazel Russell, ou seja qualquer teólogo nosso aqui, pentecostal, teólogo batista, ou grandes pessoas que viveram. Ninguém tem o poder de confiar a você a salvação. Não é o templo de Salomão, que na verdade é o templo de Edir Macedo, né? Não é nenhum local físico. É a graça do Senhor Jesus que nos salva. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus.